Por meio dessa videoaula, nós daremos início ao nosso estudo sobre logaritmos. Vamos começar definindo o que vem a ser um logaritmo. Bem, para a gente definir o que vem a ser um logaritmo, o logaritmo de um número b na base a, onde a e b são números positivos e o a é diferente de 1, esse logaritmo ele vai ser um número x, tal que o x é o expoente de a para se obter b. Aí você diz, não entendi nada, o que está sendo feito aí? Imaginemos o seguinte, eu vou dizer que o logaritmo de b na base a é dessa forma como a gente lê. Primeiro a gente diz logaritmo de b e esse pequenininho é a base. Então você lê o logaritmo de b na base a é igual a x, se e somente se a base a elevada a x dá igual a b, onde esse b ele é maior do que zero. O a ele tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. Daqui a pouco, na verdade, nas aulas seguintes, nós falaremos sobre essa condição de existência do b tem que ser maior do que zero e do a, que é a base, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O que a gente percebe por essa definição de logaritmo? A gente percebe pela definição de logaritmo que você resolve logaritmo transformando ele numa exponencial. Porque se o logaritmo de b na base a é igual a x e você transforma em a elevado a x é igual a b, para você resolver um logaritmo, você transforma ele numa equação exponencial. Equação exponencial foi o nosso último assunto, então a gente já sabe como é que resolve isso. Bem, nesse logaritmo, em todo logaritmo, nós vamos ter o seguinte. O b ele é chamado de logaritmando. Então, esse valor, esse termo grande que está aí no logaritmo, é chamado de logaritmando. O a ele é chamado de base do logaritmo. Observem que o a é o pequenininho que vai ficar no logaritmo. Então, você diz logaritmo de b na base a, ou seja, logaritmo do logaritmando numa determinada base. Bem, então o b é o logaritmando, o a é a base do logaritmo e o x é o resultado. Como ele é o resultado do logaritmo, eu digo que o x é o valor do logaritmo. Então, o x é o logaritmo. Então, aprendam. Todo logaritmo possui três termos. A base, que a gente está chamando aí de a. Essa base a, ela é a que é escrita pequena embaixo, como a gente pode ver. Observem que a base ela é sempre maior do que zero e diferente de 1. Bem, além da base, nós vamos ter o logaritmando. Lembrando que o logaritmando ele é sempre maior do que zero. E nós temos o resultado do logaritmo, que é o x, que é sempre chamado de simplesmente logaritmo. A partir disso, nós concluímos o seguinte. Primeira conclusão, se 2 elevado a 4 é 16, então esse 4 ele é o valor do logaritmo de 16 na base 2. Ou escrevendo aí de maneira matemática, você pode dizer que o logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4, se e somente se, ou seja, porque o 2 elevado a 4 é igual a 16. Bem, além disso, eu posso dizer que se 9 ao quadrado é 81, então o 2 ele vai ser o logaritmo de 81 na base 9, e aí você pode escrever que log de 81 na base 9 é igual a 2. O que dá para a gente perceber? Como eu falei, a gente vai resolver logaritmos transformando em exponencial. Então, para resolver logaritmo transformando em exponencial, a gente vai treinar isso daqui a pouco, eu pego a base do logaritmo, elevo ao logaritmo, que é o x, e igualo ao logaritmando. Essa é a estratégia que nós vamos adotar para resolver logaritmos. Bem, em particular, a gente deve observar que sendo 2 elevado a 1 igual a 2, então nós vamos ter que o logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Bem, isso aí na verdade acontece de uma maneira geral. De maneira geral, toda vez que você tiver a base igual ao logaritmando, o resultado é igual a 1. Então, toda vez que você tiver o logaritmo de a na base a, como eu falei, a base igual ao logaritmando, o valor do logaritmo é igual a 1, onde, claro, essa base a tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, aprendam, todo logaritmo onde a base é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Bem, sendo 2 elevado a 0 igual a 1 também,
nós temos que o logaritmo de 1 na base 2 é igual a zero. Então, log de 1 na base 2 é igual a zero. Isso também acontece de maneira geral. De maneira geral, o logaritmo de 1 na base A é sempre igual a zero. Ou seja, aprendam que o logaritmo de 1, em qualquer que seja a base, esse logaritmo de 1 é sempre igual a zero. Por quê? Claro, né? Desde que a base seja maior do que zero e diferente de 1. Porque qualquer base que você pegar, qualquer base positiva diferente de 1, qualquer base que você pegar elevar a zero, o resultado vai dar 1. Por quê, né? Porque qualquer base positiva diferente de 1, em qualquer que seja essa base, a base elevada a zero é sempre igual a 1. Então, qualquer que seja a base válida, o logaritmo de 1 ele será sempre igual a zero. Isso é sempre verdadeiro. Então, nós temos aí duas propriedades, digamos assim, que a gente já pode enunciar aqui. Toda vez que eu tiver o logaritmando igual à base, o resultado é 1, o valor do logaritmo é igual a 1. E toda vez que eu tiver o logaritmando 1 numa base válida, o resultado é sempre zero. Bem, algumas observações. A primeira observação, nos logaritmos decimais, ou seja, naqueles logaritmos onde a base é 10, a base 10 frequentemente é omitida. Ou seja, logaritmos de base 10, em geral, não se escreve o 10 da base. Desse modo, então, se a gente tiver, por exemplo, o logaritmo de 2 na base 10, a gente escreve, de maneira geral, apenas log de 2. Então, se você pegar uma questão de logaritmo que tem apenas log de um determinado logaritmando, ou seja, onde não está escrita a base, conclui-se a partir daí que essa base que está omitida é a base 10. Então, quando a base é 10, você escreve ela se quiser. A segunda observação, nos logaritmos neperianos, o que é um logaritmo neperiano? É aquele logaritmo em que a base é o número de Euler. Vamos lembrar que o número de Euler, também conhecido como número E, ele é um número irracional e ele vale aproximadamente 2,718281, aproximadamente isso. Então, quando nós temos um logaritmo onde a base é o número de Euler, onde a base é o número E, em geral a notação log é substituída por ln. Então, esse ln quer dizer logaritmo neperiano, ou seja, logaritmo na base de Euler. Sem precisar indicar, logicamente, a base, porque na hora que eu escrevo ln, eu estou escrevendo logaritmo neperiano, e um logaritmo neperiano é aquele que tem como base o número de Euler. Desse modo, então, se eu tenho um logaritmo de 2 na base E, eu escrevo apenas ln de 2. Então, você lê logaritmo neperiano de 2. Então, são essas duas observações. A primeira, quando eu tiver apenas log, sem escrever a base, subtende que a base é 10. A segunda observação, quando eu tenho ln, logaritmo neperiano, você já sabe que a base é o número de Euler, o número E. Bem, trago alguns exemplos para que a gente possa ver como é que se resolve logaritmo. Então, calcule os seguintes logaritmos. No item A, eu quero saber quem é o logaritmo de 32 na base 2. Pessoal, a estratégia é a seguinte: iguale o logaritmo a uma letra qualquer. Então, vamos dizer que o logaritmo de 32 na base 2 é igual a x. Eu quero saber qual o valor desse logaritmo. Então, eu quero saber quanto é o x. Vamos lá, então, aplicar a definição, né? Se o logaritmo de 32 na base 2 é igual a x, pela definição, preste atenção, a base 2 elevada a x tem que dar igual ao logaritmando, que é 32. Ou seja, 2 elevado a x é igual a 32. Sempre é dessa maneira que nós vamos resolver. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Feito isso, como eu já havia chamado a atenção de vocês, nós transformamos numa equação exponencial. É só resolver a exponencial. Vamos lembrar que esse 32 ele é 2 elevado a 5. Então, nós temos que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Corta as bases, então você conclui que x é igual a 5. Desse modo, então, nós temos que o logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. O item B, para a gente entender um pouco melhor ainda. Eu quero o logaritmo da raiz quadrada de 5 na base 25. Então, a estratégia é a mesma que eu já falei.
eu vou igualar esse logaritmo a uma letra. Em geral, eu prefiro igualar a x. Então, se eu tenho que o logaritmo de raiz de 5 na base 25 é igual a x, aplicando a definição de logaritmo, eu vou pegar a base 25 elevado a x é igual ao logaritmando, que é a raiz quadrada de 5. E agora o que é que eu faço? Agora eu faço o seguinte, vamos então igualar as bases. Para igualar as bases, vamos lembrar de que 25 é 5 ao quadrado. Então 5 ao quadrado elevado a x é igual. Vamos lembrar que a raiz quadrada de 5 é na verdade a potência 5 elevado a 1 meio. Bem, 5 ao quadrado elevado a x, multiplicando os expoentes, dá 5 elevado a 2x. Isso é igual a 5 elevado a 1 sobre 2. Corta as bases, iguala os expoentes. Então, 2x é igual a 1 sobre 2. Faz produto dos meios pelos extremos. Então, 4x é igual a 1. Logo, x é igual a 1 sobre 4. Se o x é igual a 1 sobre 4, então o logaritmo da raiz quadrada de 5 na base 25 é igual a 1 sobre 4. O item C, logaritmo de 8 sobre 125 na base 2/5. A estratégia é a mesma. Vamos então dizer que esse logaritmo é igual a x. Então, se o logaritmo de 8 sobre 125 na base 2/5 é igual a x, eu pego a base 2/5 elevado a x, dá igual ao logaritmando, que é 8 sobre 125. Agora nós vamos tentar igualar as bases. Para isso, então, vamos lembrar, eu vou repetir inicialmente o 2/5 elevado a x, e vamos lembrar que 8 é 2 ao cubo e 125 é 5 ao cubo. Esse 3, que é expoente, como ele é expoente em cima e embaixo da fração, eu posso colocar tudo fora do parêntese. Então vai ficar 2/5 elevado a x é igual a 2/5 elevado a 3. Como a base 2/5 foi igualada, corta as bases, iguala o expoente, então x é igual a 3. Com isso, então, a gente conclui que o logaritmo de 8 sobre 125 na base 2/5 é igual a 3. O item D, logaritmo da raiz quadrada de 3 sobre 2 na base 4 sobre 9. Do mesmo jeito dos itens anteriores. Vamos dizer que esse logaritmo é igual a x. Então, se eu tenho que o logaritmo da raiz quadrada de 3 sobre 2 na base 4 sobre 9 é igual a x, aplica a definição de logaritmo. A base, que é 4 sobre 9, elevado a x, é igual ao logaritmando, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. O passo seguinte é a gente tentar igualar as bases. Para isso, eu vou lembrar que o 4 é 2 ao quadrado e que o 9 é 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, tudo isso elevado a x é igual. Vamos lembrar que a raiz quadrada de 3 sobre 2 é a potência 3 sobre 2 elevado a 1 meio. Bem, agora vamos lembrar que esse expoente 2, no 2 e no 3, eu posso colocar ele fora do parêntese. Para isso, então, vai ficar que 2/3 elevado a 2, elevado ao x, que já existia, é igual a 3 sobre 2 elevado a 1 meio. Bem, estamos quase lá. O que eu faço agora? 2/3 elevado a 2 elevado a x, eu posso, como aí é potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes. Então vai ficar 2/3 elevado a 2x é igual. Do outro lado da igualdade, observe que eu tenho 3 sobre 2. E que a base que eu quero não é 3 sobre 2. A base que eu quero é 2 sobre 3. E aí como é que você faz? Toda vez que eu precisar inverter a base, é só trocar o sinal do expoente. Então eu tinha 3 sobre 2 elevado a 1 meio, eu troquei, inverti na verdade a base, ficou 2/3, troquei o sinal do expoente. Então 2/3 elevado a menos 1 sobre 2. Agora que as bases estão igualadas, corta as bases e iguala os expoentes. Então 2x é igual a menos 1 sobre 2. Faz produto dos meios pelos extremos. Então 4x menos 4x, na verdade, é igual a 1.
Portanto, x é igual a menos 1 sobre 4. Se o x é menos 1 sobre 4, então nós vamos ter que o logaritmo da raiz quadrada de 3 sobre 2 na base 4 sobre 9, isso é igual a menos 1 sobre 4. O item é logaritmo de 1 na base 7. Bem, primeiro vamos lembrar que eu falei que isso é uma propriedade, né? Eu disse que para qualquer base válida, lembrando que uma base é válida quando ela é maior do que 0 e diferente de 1, para qualquer base válida, o logaritmo de 1 é sempre igual a 0. Então o resultado do item E é 0, já sabe. Eu vou calcular só para provar como realmente essa propriedade é válida. Vamos lá então. Digamos que o logaritmo de 1 na base 7 é igual a x. Desse modo, então, se eu tenho isso, a base 7 elevada a x é igual ao logaritmando 1. Mas observem que 1 eu posso escrever como sendo 7 elevado a 0. Então, 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 0. Corta as bases, iguala os expoentes, portanto, x é igual a 0. Desse modo, então, como eu já havia falado, o logaritmo de 1 na base 7 é sempre igual a 0. E aí, a partir de agora, vocês já podem utilizar isso sem precisar calcular. Para qualquer base válida, o logaritmo de 1 é sempre igual a 0. O item F, eu tenho o logaritmo de 5 na base 5. Isso é a outra propriedade. Eu falei que toda vez que nós tivermos a base igual ao logaritmando, o resultado é 1. Então, esse logaritmo do item F, ele vai dar igual a 1. Eu vou calcular apenas para provar realmente como ele dá igual a 1, mas vocês podem já colocar o resultado direto. Vamos lá então. Eu digo que o logaritmo de 5 na base 5 é igual a x. Desse modo, então, se o logaritmo de 5 na base 5 é igual a x, então a gente pode escrever que a base 5 elevada a x é igual a 5. Bem, mas esse 5 é 5 elevado a 1. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 1. Corta as bases 5 e a gente conclui que x é igual a 1. Dessa forma, então, o logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. E aí a gente já pode utilizar a propriedade que eu estava falando. Toda vez que nós tivermos a base igual ao logaritmando, o resultado do logaritmo é igual a 1. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós começamos o nosso estudo sobre logaritmos.